A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí chegando com mais uma live. E hoje, mais uma vez, nós queremos abençoar a sua vida com o nosso testemunho, com a palavra de Deus, para fortalecer as nossas vidas, amém? Seja bem-vinda aí, Nath, a primeira, hein, Nath? Aline, Rios, Aline, muito bem-vinda. Lu, a pastora Lu. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Camila, quero agradecer cada um de vocês. Amanda, como está, Amanda? Ô, Cibele, que saudade de você, minha amiga. Alexia, então vamos chegando aí, vamos começar esse momento maravilhoso na presença do Senhor. Eu quero, assim, ser canal do Senhor para a tua vida nessa noite. Selma, que Deus abençoe. Ivanilde, né? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Dizer que é muito bom estar aqui, né? Fortalecendo a minha fé junto com a de vocês. Porque todos nós precisamos, não é verdade? Todos nós precisamos de um tempo de busca, de fortalecimento, onde o Espírito Santo pode nos ajudar. E vocês perceberam qual é a música que está de fundo aí? Me amarre a ti, pra eu não desistir. A nossa música, né? Que a sua alma seja aquietada nessa noite. Que o Espírito Santo venha aquietar a nossa alma nessa noite. Eu quero profetizar uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite onde o Espírito Santo vai ter uma liberdade tremenda para falar comigo, para falar com você. E estaremos aqui para a glória de Deus. Então, desde já, bora começar, vamos orar. Deixa eu deixar aqui um fundinho musical. Enquanto a galera vai entrando aí, para a glória de Deus. Yara, Nádia, Pati, minha irmã, Elsa de São Paulo, glória a Deus. Gleide, a paz do Senhor. Hudson Portela, que saudade de você. Pastora Rosa, bem-vinda. Vamos orar enquanto a galera vai entrando? Vamos buscar a presença desse Deus, porque sozinhos nada podemos fazer. Nós dependemos totalmente desse Deus. Eu não sei como é que você se encontra nessa noite, mas eu quero dizer que a presença do Senhor, através dessa live, através da sua vida, através da minha vida, pode nos renovar nessa noite, amém? Eu creio muito que a presença de Deus, ela faz o sobrenatural em nossas almas. Então vamos orar? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho de estar com a gente aqui toda terça-feira. E esse é o momento que eu quero convidar você a estar orando. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos atrair a presença. Não adianta eu estar aqui, você estar aí, se Ele não estiver no nosso meio. O que faz a diferença em uma live, o que faz a diferença em um momento de busca é a presença do Todo-Poderoso. E o que atrai a presença de Deus é corações quebrantados e contritos, diz o Salmo 51. Como é que está o teu coração nessa noite? Como é que está a tua alma nessa noite? Vamos invocar Ele para enquanto estivermos aqui falando da sua palavra, enquanto estivermos aqui ouvindo o testemunho, o Espírito Santo tem essa liberdade de visitar aí onde você está, visitar aqui onde eu estou e causar o sobrenatural em nossa alma. A minha oração dessa noite, desse dia todo hoje, é que essa live trouxesse cura, libertação, quebra de cadeias e de grilhões. Eu quero ser canal de luz para você hoje, canal de poder. Eu quero inspirar você para uma nova história. Na verdade, eu vou contar o meu testemunho, alguns já conhecem, outros não conhecem alguns detalhezinhos, né? Eu não sei se uma hora de relógio vai dar, se não der eu vou entrar na outra, tá? Mas eu quero contar. Eu senti da parte do Senhor de contaminar pessoas com a minha história, que o meu Deus é o teu Deus. O poder que Deus operou na minha vida vai operar no teu. Amém? O que precisa de alguns posicionamentos, algumas decisões, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos nós. Na realidade, o que Ele está buscando é pessoas que decidam ser felizes, pessoas que decidam que Ele mude a sua história. Você precisa deixar Deus mudar a sua história. E muitas vezes nós achamos que vem tudo pronto, e não é tudo pronto. Nós precisamos nos permitir. Amém? Então vamos orar. Quero agradecer a galera do abraço também, que eu tô vendo uma galera boa aí, que eu tava com saudade. Estefânia, né?
Muito obrigado. Paula tá aí também, Eliene, que legal. Valéria, que Deus abençoe. Como é bom ver vocês aqui. Eu tô morrendo de saudade desse povo de feira, né? Muito obrigada. A irmã Edith aí chegando também. Muito obrigada, galera da Igreja Baixo Central, minha igreja mãe. Muito obrigada pelas minhas ovelhas, né? Reverenda Dani aí chegando também. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E vamos orar, porque eu tô doida para contar para vocês tudo. Amém? Vamos lá? Amado Deus, nós entronizamos o teu santo nome, porque não adianta nós estarmos aqui se o Senhor não estiver. Nós invocamos agora o nome poderoso do Senhor Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome que tem poder sobre o que está em cima do céu. O nome que tem poder sobre o que está em cima da terra. E o nome que tem poder sobre o que está debaixo da terra. Nós invocamos agora nesta live, neste momento, nós invocamos o nome poderoso do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio de tudo, o fim de tudo. Nós fazemos menção do nome da videira verdadeira, do justo juiz, do advogado fiel. Nós invocamos o nome daquele que é caminho, verdade, vida, o sumo sacerdote maravilhoso, conselheiro, Deus forte, nós te invocamos, Pai da eternidade, príncipe da paz, nós te invocamos, nos envolve com a tua presença, envolve essa mulher com a tua presença, este homem com a tua presença, nos envolve a minha vida, nos coloca debaixo de uma atmosfera de cura agora, Senhor. Nos coloca debaixo de uma atmosfera de restauração. Nos coloque agora, Senhor, debaixo de uma atmosfera de quebra de maldição, Senhor, de libertação, Senhor. Eu profetizo uma noite do sobrenatural do Senhor sobre cada vida que está nos assistindo, sobre cada vida que está nos ouvindo. Eu quero te pedir agora, manda anjo aí nessa casa, manda anjos aí agora com espadas desembanhadas de fogo para dissipar tudo que possa atrapalhar a cura, a libertação da minha irmã, do meu irmão. Eu te peço agora, manda a quantidade de anjos necessários para acamparem aí agora, para ministrar a vida do meu irmão, para ministrar a vida da minha irmã. Eu profetizo que hoje é noite de cadeias sendo quebradas, grilhões sendo despedaçados. Eu, como boca de Deus, agora eu libero agora, na autoridade do nome de Jesus, uma atmosfera pronta e preparada para nós sermos curados juntos nessa live, para nós sermos libertos juntos nessa live. Eu profetizo, se tem alguém em algum cativeiro, eu profetizo agora a mão do Senhor, arrancando, abrindo todo o cativeiro para que você seja livre. Eu quero profetizar também que enquanto estivermos aqui falando do nome poderoso do Senhor, enquanto estivermos falando do seu poder, as cadeias que ainda cegam os nossos olhos serão quebradas, lacraiachá, em o nome de Jesus. Eu profetizo escamas caindo, cegueira espiritual, como escamas caindo, assim como foi com Paulo, será conosco, as escamas caindo, e enxergaremos a mão do Senhor, enxergaremos a luz do Senhor, enxergaremos o que Deus já está fazendo e enxergaremos o que Deus quer fazer, em nome de Jesus. E se você crê, você vai declarar: eu recebo, eu tomo posse. Amém? Glória a Deus. Eu profetizo em o nome de Jesus uma noite de sobrenatural sobre as nossas vidas, porque eu creio que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E só porque você está em sintonia, a palavra do Senhor diz: onde tiver dois ou mais
reunidos. Nós estamos aqui, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, mas estamos no mesmo nome, debaixo da autoridade deste nome, do nome de Jesus. Onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, em concordância. Entre em concordância aí comigo. Eu quero essa cura, eu quero viver essa dimensão. Então, em nome de Jesus, ele já está em nosso meio. E onde Jesus está, milagre acontece. Onde Jesus chega, nada fica igual. Nada. Nada. Eu disse nada. E não é porque eu digo, é porque a palavra diz isso. Amém? Quero convidar você a começar por um texto que eu mandei para a galera hoje, né? É um texto que tem sido a minha bandeira para essa nova história. Eu quero compartilhar com você alguns textos que eu levo como bandeira para a minha vida. E eu quero motivar você a ler esse texto em algumas versões. Bora lá? Eu separei aqui para ficar mais prático. Isaías 43, 18 e 19. Abre aí a sua Bíblia. Isaías é um livro profético. Quem me conhece sabe que eu amo esse texto, né? Isaías 43, versículo 18 e 19. Eu vou ler em 3 versões diferentes para você ver a profundeza desse texto. Na realidade, quando você inculcar, tu já invocou com texto? Eu já. Esse Deus me deu. Mas tem texto que a gente invoca, tem texto, quando eu falo invocar, é a palavra de baiano, né? Cismar, eu quero, não sei, eu bati com esse texto. Então, esse texto foi assim, Deus me deu e eu comecei a me aprofundar. E eu quero te dar essa dica de estudo. Pegue um texto e veja em várias versões, porque isso faz você esclarecer o que ele quer te dizer. Fechou? Então, vamos ler Isaías 43, versículo 18 e 19. Primeiro na versão Almeida, atualizada, revista, que é a geral, que todo mundo, né, conhece. Diz assim, ó. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considere coisas antigas. Eis que faço coisa nova. Está saindo à luz. Porventura você não está percebendo? Eis que porei caminho no teu deserto e rios no teu ermo. Essa é a versão tradicional. Essa versão, logo no início do versículo, você vai observar que ela vai dizer assim: não fique lembrando. E essa palavra lembrar no original hebraico é fazer memória. Muito parecido com o grego da cerimônia, né, da ceia, Santa Ceia do Senhor. Mas esse lembrar do Antigo Testamento, que é o hebraico, vai trazer mais aquela coisa de você sempre estar remoendo aquilo ali. Sempre estar remoendo aquela mesma coisa. Então pare de ficar lembrando no sentido de remoer as coisas passadas. E aí vai dizer agora a segunda parte do versículo. Você que chegou agora, estamos em Isaías 43, 18 e 19. E depois ele vai dizer, pare de considerar coisas antigas. E a palavra considerar, quando você começa a estudar a palavra considerar, é você dar muita ênfase, é você dar muito peso, é você, se fosse na linguagem de hoje, é como você somatiza demais isso. E não é bom fazer isso. E o texto vai dizer que isso, quando você fica lembrando muito das coisas passadas e quando você fica colocando muita consideração em coisa antiga, o que acontece? Você não percebe o agir de Deus. Parece que você não tem uma sensibilidade da forma de agir de Deus. E aí o texto está dizendo, você não está percebendo? E isso que está dizendo é Iavé para um povo. Se você pegar o texto dentro do contexto. E Iavé está dizendo para um povo, né? Ei, vocês não estão percebendo? Vou abrir caminho no teu deserto. E deserto é terra seca, sim ou não? Deserto é escassez, sim ou não? A palavra deserto significa isso, ausência de, escassez de. E o deserto, fisicamente falando, geograficamente falando, é um lugar que é muito difícil você abrir um caminho. Porque toda tempestade de areia desmancha. E Deus está dizendo, o que parece ser impossível, eu vou abrir caminho na tua vida. O que parece ser fora do normal, quem vai fazer sou eu. É isso que o texto quer dizer. Eu só estou começando, dando introdução. E aí ele vai terminar assim dizendo também, eis que porém um caminho no teu deserto e... né? Não.
Vou colocar caminho no teu deserto e rios no teu ermo. E o que significa ermo? Lugar que não funciona mais, lugar que não é mais habitável. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a área da tua vida que hoje é um ermo? Está inabitável? Nada se planta, nada se colhe? Ermo é mais ou menos isso, cidade morta, lugar morto. Deus está dizendo que vai passar um rio. E o que acontece quando um rio passa em um lugar? Quando o rio passa em uma cidade? Tudo começa a nascer, sim ou não? Até o comércio vem, sim ou não? Então, quando Deus colocar esse rio na minha vida e na tua vida, as coisas vão começar a aparecer na tua vida. Amém? Essa é a versão normal, a tradicional. Embora agora, eu quero dizer para você que eu não tô lendo aqui para não perder a minha pegada, mas no final a gente conversa de boa, tá certo? Vamos na versão agora NVI. Qual é a versão NVI? Nova versão internacional. Eu gosto muito. Ela parece com a linguagem de hoje, mas ela é mais fiel do que a linguagem de hoje. Quem me conhece sabe que eu amo Bíblia, eu coleciono. Quer me dar presente? Me dê em versões diferentes, que eu sou apaixonada. Então, Isaías 43, 18, 19, na nova versão internacional, vai dizer assim, olha que top. Esqueça o que se foi. Ó, esqueça o que se foi. Não viva no passado. Aí gente comprometeu a vida. Pare de comprometer a sua vida com o passado. E esqueça o que já passou. Sentiu? Foi mais profundo agora. Vejam, abra os seus olhos. Estou fazendo uma coisa nova. Eu estou saindo do seu tradicional, eu estou saindo do seu habitual, eu estou fazendo uma coisa nova. Você não tem noção. É mais ou menos isso. Ela já está surgindo e você não está percebendo? Ou seja, a sua visão muito lá para trás, o olhar muito lá para trás está fazendo você não perceber o que já está surgindo. Já está. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos vão nascer no seu ermo. Essa é a versão NVI. E a última versão que eu quero deixar para vocês, que é uma versão que eu gosto muito, que é na linguagem de hoje, né? Mas agora diz o Senhor, seu Deus, para o seu povo. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Aí agora é dar ênfase nos acontecimentos. Não continue pensando nas coisas que já faz muito tempo. Ó que versão massa, né? Essa é na linguagem de hoje. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova. Logo vai acontecer. E vai ser de repente. E vocês vão ver. Preparei um caminho no teu deserto. E farei, essa parte aqui é legal, farei uma estrada. Agora pensa comigo, o que é estrada? Estrada te leva para um destino, sim ou não? Oh, glória! Deus está dizendo que você que acha que está sem destino, você que acha que está sem direção, se prepara. Deus está abrindo uma estrada para te dar um destino. Amém? Por que eu leio esse texto? Esse texto veio à minha vida numa virada da minha vida. Eu falo virada porque foi num tempo onde eu estava viúva, com depressão, né? Para ser bem exato, era meados de janeiro, fevereiro de 2015. Eu estava em depressão. Eu tinha acabado de perder uma pessoa. Mas antes de contar essa parte da depressão que chegou esse texto, eu queria te contar a minha história. Porque às vezes você olha para a sua história e diz assim, poxa, por que eu sofro tanto? Por que tudo isso acontece comigo? E é muito bom quando você ouve uma outra pessoa, algumas coisas que já aconteceram com ela e que já aconteceu com você, para você perceber que quando você está passando por algo, a decisão e a chave está na tua mão. E tem coisas que acontecem na minha vida e na tua que é a chave da virada. Só que eu e você tem que perceber, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento. Tem coisas que a tua vida pode mudar para muito melhor ou para muito pior. E não depende, olha o que eu vou te dizer agora, não depende de Satanás, mas depende de você. Porque Deus já está na fita. Deus já está querendo fazer na minha vida e na tua. Só que muitas vezes não é Satanás que atrapalha o agir de Deus. Sou eu e você, com a nossa incredulidade, com os nossos medos e com as doenças que temos em nossa alma. E eu vou te provar isso agora.
O que é doença na alma? São coisas que a gente já viveu lá no passado que a gente não resolveu, que a gente não parou para curar, que a gente deixou mal resolvido. A gente chama isso de doenças de alma, entende? E outros dizem que é cura de alma. E aí eu queria te contar como foi a minha fase de gestação, como eu fui gerada. Que de repente você tem algumas reações parecidas com a minha e às vezes você não sabe de onde vem. E eu quero te mostrar de onde é que vem. Por exemplo, eu não fui gerada, eu sou fruto de um namoro de mamãe com papai. Mamãe casou depois, né? Mas só que eu já fui gerada nesse namoro. Ela não sei nem se ela sabe se eu sei disso, né? Mamãe casou grávida. E a Bíblia fala sobre crianças que são geradas fora de uma aliança de casamento. Ainda que você tenha casado depois, ainda que pai e mãe tenha casado depois. Mas é a forma que você foi gerada. Porque se você perceber, tanto o prepúsculo do homem, que cobre o pênis do homem, e o selo que guarda a mulher, os dois têm formato de aliança. E a Bíblia diz que sêmen é sangue. Então, toda vez que um homem e uma mulher se unem fora de uma aliança de casamento, o que é uma aliança de casamento na Bíblia, no tempo antigo? Era a bênção de pai e mãe, era a bênção de um sacerdote. Isso é um casamento. Não é a festa em si, é a bênção familiar e a bênção sacerdotal. Fechou? Então, quando o sexo é feito antes de uma bênção, isso chama aliança, a criança que nasce fruto disso, ela já nasce debaixo de um mal espiritual. Eu não vou usar a palavra maldição, porque a palavra maldição, para mim, é um mal em ação. Um mal que se repete, que se encontrar alguém dentro de uma geração que decida obedecer, a Bíblia diz que a maldição sem a causa, ela não encontra repouso. Então, depois que eu descobri a minha história de gestação, a história de mamãe com papai, isso me ajudou muito a eu me entender emocionalmente. Por quê? Deuteronômio 23, versículo 2. Depois você lê esse texto. Eu vou dizer aqui para você dar uma lida depois. Deuteronômio 23, versículo 2. É uma lei antiga que tem no Antigo Testamento que dizia que os filhos bastardos... O que são filhos bastardos? Filhos que não foram gerados dentro de uma aliança do casamento. Esses filhos bastardos, nascidos de uma união ilícita, que é assim que diz o texto, né? Não farão parte da congregação. No texto antigo diz isso, no Antigo Testamento, Deuteronômio 23, 2. Mas no reino espiritual, isso é muito sério. Toda pessoa que foi gerada fora de uma aliança de casamento, ela tem problema de relacionamento. Toda pessoa que foi gerada fora de uma aliança de casamento, ela tem problema de congregar. Quando eu falo congregar, não estou falando de igreja. Eu estou falando de se envolver. Ela se acha sempre, eu vou usar uma linguagem mais atual, ela se acha sempre um peixe fora d'água. Eu era assim na infância, era assim na escola, nos lugares que eu estava. Eu sempre me achava um peixe fora d'água. Eu vim entender isso quando eu fiz EIFOL, né, na Jocum de Curitiba. Foi aí que eu aprendi com o pastor Cote, né? Eu vim entender quando eu fiz o meu processo de libertação. E essa barriga, querendo ou não, fica um teto sobre a sua vida espiritual. Sua vida física, meu irmão, você não manja nada, você tá lá vivendo, glória a Deus, aleluia. Mas no reino espiritual, houve um rompimento de aliança, derramamento de sangue, porque sêmen é sangue, você crendo ou não. Você observou que no Antigo Testamento, pessoas que derramavam sêmen no chão morriam? E o texto diz assim, porque desagradou a Deus, Deus matou. Simplesmente. Não vem me perguntar por que a unha, o texto não diz. Só diz que sêmen é sangue, sangue é vida para Deus, e quando derramado no chão, isso entristecia Deus. Que hoje nós chamaríamos de coito interrompido. Por isso que eu tô gravando um live, então ouve quem quer, né? E aí o que acontece? Esse céu de bastardia me acompanhou por muito tempo. Até o dia que eu tive, isso eu vou pregar sobre bastardia aqui uma hora pra gente fazer essa oração juntas, se você tem esse caso. Se você não tem, glória a Deus e aleluia. Mas quem tem sabe o que eu tô dizendo. A gente se sente um peixe fora d'água, tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de se agregar em lugares, tem dificuldade de se envolver, né? Então, essa bastardia me acompanhou por muito tempo. E aí, o que aconteceu?
na minha infância, para completar esse quadro de bastardia, eu lembro nitidamente, quando eu tinha meados de 5 anos, as brigas de mamãe e papai. Então agora eu vou entrar na fase que a gente foi criado. Eu falei da minha gestação, a gestação de mamãe, né? Como eu fui gerada. E agora eu queria te dizer assim, a forma que tu foi criado. A tua alma é resultado da forma que tu foi criado. Você hoje, emocionalmente falando, eu tô falando todos os níveis, emocional e espiritual. Emocionalmente falando, você é resultado do comportamento de pai e de maninha. Entende? Eu não sei você, mas eu hoje lembro das brigas de mamãe e papai, o negócio voando assim, quem é que lembra daqueles peixes que ficavam em cima da geladeira, aqueles peixes antigos? Mais novo era pinguim, né? Na minha época, uns peixão bonito. Eu lembro que mamãe pegava um peixe daquele, era briga, era gritaria. Toda pessoa que foi criada em ambiente de gritaria, de briga, de desentendimento, geralmente tem problema na área de conflitos. Na área assim de... Tem gente que é brigona por natureza, né? Eu, sinceramente, além do meu temperamento ser muito forte, eu tenho aquela pegada. Eu dou uma boiada pra não entrar, mas se eu entrar... Ai, meu Deus. Eu tenho que trabalhar muito os frutos do Espírito Santo em mim. Porque, infelizmente, eu recebi essa carga. Mas sempre te dizendo, maldição, seja familiar, espiritual... ela é só 30%. 80% é decisão minha e sua ser o que jogaram para nós. Entende? Você precisa decidir se reeducar, não ser o que você recebeu de pai e mãe. Então, eu fui criada debaixo dessas brigas, até que meu pai e minha mãe se separaram. E aí entra outro pepino. Toda pessoa que é filho de pais separados tem problemas emocionais. Toda pessoa que não viveu dentro de uma família bem estruturada, pai fazendo papel de pai, mãe fazendo papel de mãe, e nós, como filho, fazendo papel de filho, toda pessoa que não teve essa estrutura familiar tem problemas emocionais. Os psicólogos já afirmam isso. E aí o que acontece? Eu fui criada com papai e mamãe se separaram, jovens na época, né? Se separaram, e aí eu ficava na casa de vovó, na casa de manhã, na casa de painho, com a madrasta. Um amor, minha madrasta, por sinal. Na casa de vovó, na casa de manhã, na casa da madrasta. O que isso acontece? Você fica uma pessoa sem habitar. Você não tem o ambiente, você não tem referência de lá. E eu descobri isso quando eu fiz terapia. Minha amada Marisa, que eu amo. Não sei se ela tá aí, mas eu amo. Quando Marisa, minha psicóloga, pediu para eu desenhar família. Quando eu desenhei família, eu desenhei eu e Lorena. Não desenhei pai de Lorena, não desenhei casa. Aí depois na minha outra, só desenhei eu e Lorena de novo. Ou seja, a minha infância, ser criada na casa da avó, na casa da tia, na casa da madrasta, na casa do pai, na casa da avó, na casa da mãe. Cada ano num lugar, ou de 2 em 2 anos num lugar, ou de 3 em 3 anos num lugar. Isso traz falta de referência de lá. E a forma, o ambiente familiar que você foi criado, você hoje é resultado disso. Se você veio de um ambiente de xingamentos, por isso essa dificuldade de largar os palavrões. Se você veio de um ambiente de briga, de discórdia, por isso essa dificuldade de parar de ser brigona. Mas tudo isso tem reeducação, tanto emocional, com terapia, acompanhamento, como espiritual. Amém? Eu estou dando introdução. E aí o que aconteceu? Para completar mais esse caso, separação dos pais, mamãe trabalhava muito. Hoje eu entendo, coitada. Em São Paulo, naquele tempo que se ganhava dinheiro em São Paulo e se mandava para Bahia, papai só me via de vez em quando, né? E aí o que acontece? Quando um pai e uma mãe não fazem os seus papéis, isso traz problemas para nós também. Vou dizer como. Uma mãe que trabalha muito, geralmente ela não te dá uma educação alimentar. Fechou? Ela não te dá o carinho devido. Fechou? Um pai ausente, separado, você não morando com ele. Não, você nunca vai receber aquela coisa da autoestima. Filha, você é linda. Filha, você é inteligente. Filha, senta aqui no meu colo. Ó, filha, se alguém fizer isso com você, pá. Eu não recebi isso. Então, nos torna mulheres, ou homens no caso, né, inseguros. Hoje eu tenho deficiência alimentar, eu tenho que me reeducar para me alimentar. Isso também flui. É incrível, né? Aí você vê obesidade,
Você vê pessoas que não conseguem ter uma vida saudável e aí você tem que entrar numa reeducação. É incrível como nossa família, a forma que nós somos criados, influencia. Eu só tô entrando. Só que na minha adolescência, agora vem a parte mais complicada. Eu tô te fazendo eu chamo isso de mapeamento. O pastor Cote me ensinou isso, e Maurício também, meu amado Maurício. Você precisa fazer esse mapeamento. Descubra como você foi gerado, descubra como foi sua criação. Bota isso num caderno e comece a anotar para você orar em cima disso, sabe? Eu oro até hoje em cima disso. Não estou totalmente curada, eu estou no processo até hoje. Como eu falei, é muita decisão sua, entende? Os demônios, eles só podem trabalhar onde eles acham legalidade. Então, se eu fechar a legalidade, acabou. A maldição só pode ser repetida se ela encontrar causa. E alcança até a 4ª geração se ela encontrar causa. Caso nesse meio dessas 4 gerações aparecer alguém que obedece, que decide mudar, se quebra a maldição. E a bênção alcança até 1000 gerações. Deuteronômio 28 diz isso. Então, bora lá. Quando chegou na fase de 10 a 12 anos, eu não sei exatamente te dizer qual foi a idade. Mamãe saía muito para trabalhar, como eu te falei, ela era faxineira lá em São Paulo, trabalhava muito para poder sustentar a gente, com o meu padrasto também. E aí ela me deixava na casa de um casal, né? Eu não sei nem se ela tá assistindo, porque tem coisas que mamãe ainda não sabia. E hoje eu decidi abrir assim para mamãe. Mas algumas pessoas já conhecem meu testemunho, que eu vou contar. Então ela imagina quem é. E eu não estou aqui para condenar ninguém. Essa fase já passou. Já foi perdoado por Deus e por mim também. A verdadeira cura, deixa eu te contar uma coisa, é você contar sem dor. Se você conta a história e ainda chora, se você conta a sua história ainda sente dor, nojo, repugnância, raiva, você ainda não está curado, você está no processo. Amém? Então por isso que eu conto com muita tranquilidade hoje, mas outrora eu não contava. E aí ela me deixava nessa casa, esse casal cuidavam lá de um local e eu ficava lá. Só que todo final de tarde, esse amigo da família, que eu não posso dizer o nome, né? Ele me chamava para o quarto do casal, né? E foi lá que eu comecei a ser abusada sexualmente. Como foi que eu descobri isso? Isso nunca me influenciou na minha adolescência e nem na minha juventude. Depois eu vou te contar só o que aconteceu. Mas foi na fase adulta que eu comecei a ter pavor de um cobertor cinza que chamam de dorme bem. E aí eu fiquei assim tentando, por que eu não gosto de ser cobertor? E aí foi no encontro com Deus, né, numa ministração de cura e de libertação, que Deus me trouxe à memória o dia do abuso, os dias do abuso, porque foi uma série. E aí o que aconteceu? Eu comecei a lembrar a forma que ele falava, a forma que tocava, tudo, né? É um pouco chata de falar isso, mas eu preciso falar. E eu não lembro a idade, se era entre 10 e 12 anos. Eu sei que eu era levada para este lugar e sempre acontecia isso. Quando a mulher saía para fazer algo, aí ele fazia isso. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a ter nojo do meu corpo, né? Ainda na adolescência. Eu comecei a ter umas crises de identidade que hoje eu entendo que era por causa disso, né? Eu comecei a ter como é que eu posso dizer? Um vício de masturbação. E eu lembro porque eu fui criada no catolicismo, muito bem ensinada pela minha avó. Eu tive uma vida de oração, de ensinamento bíblico pelo catolicismo. Eu devo isso à minha avó. Todos os domingos eu ia para a igreja. Eu não era católica de vez em quando, eu era praticante. A vovó me conta que eu ficava horas e horas no quarto rezando, né? Então, eu fui muito bem ensinada. Hoje eu tenho o hábito de ir para a igreja por causa da criação da minha avó. Eu leio Bíblia porque minha avó desde nova, desde os meus 13, 12 anos, minha avó sempre me deu Bíblia como presente. E eu louvo a Deus pela vida da minha avó que me ensinou isso. Ela me consolidou na vida espiritual. Minha vida espiritual sempre muito forte. Eu não tinha muita malícia. Eu comecei a ter medo de homem. Pra você ter ideia, eu brincava de boneca até os 15 anos. Mas eu tinha vício de masturbação por causa do abuso sexual. Eu entendo isso hoje, por causa das terapias.
Mas pra mim foi muito complicado, porque quando um menininho, na fase de namoro, né, vinha namorar comigo, eu me tornei uma menina fácil, eu deixava tocar no meu corpo com facilidade, eu não sabia dizer não. E aí você que teve já abuso sexual, eu quero te dizer que você tem dificuldade de dizer não. Você precisa te tratar. Você não dá limite para as pessoas. E isso vai desencadeando de uma forma muito sutil, né? E você não percebe isso. Então, aí quando eu entrei na juventude, eu comecei a ter medo. Pra você ter ideia, certa feita um jovem veio me beijar e quando ele botou a língua na minha boca, eu sabia que beijar botava a língua dentro, minha filha. Pra tu ver a minha pureza, né? E aí foi o tempo que eu comecei a ter medo de homens, né? A estima começou a ficar baixa, eu sempre me achava mais feia, eu sempre me achava mais burra. Sofria bullying, né? Eu não sabia que era bullying, né? Porque no nosso tempo não existia esse negócio. Eu comecei a ter a crise de identidade, como eu comecei a dizer aqui. O que é crise de identidade? Você fica na dúvida da sexualidade, né? Eu nunca tive a tendência para lésbica, mas eu comecei a ter medo de homem, entende? E eu sei que muitas pessoas hoje são lésbicas ou gosta de experimentar a sexualidade com mulher ou homem com homem e é fruto de abuso. É fruto, se não for de abuso, de um toque da sua inocência fora da hora. A psicologia já ajuda isso. Você que está me ouvindo e me assistindo, se você foi tocada indevidamente fora da hora, às vezes nem somente por um adulto, mas sei lá, uma empregada, uma tia, um tio, alguém da família, isso desencadeia. Muitas pessoas hoje têm crise de identidade, não é um homossexual nada. Não é lésbica de jeito nenhum. Na verdade, é um vício, é uma distorção sexual, entende? É claro que há casos e casos, mas na sua maioria é isso, né? As pessoas que eu trato hoje, uma coisa que eu queria compartilhar com você. O lugar que mais te feriram é a área que Deus mais te usa. Hoje eu falo com muitas pessoas, sabe? A área que você for mais ferida é a área que Deus mais usa você, porque quando uma pessoa vê, nossa, ela passou por isso também, então ela acaba se permitindo, entende? E eu falo isso porque eu sei que essa geração, existe muitos adultos, olha, eu vou fazer 50 anos, tem muitos adultos que vivem isso em secreto e tem problema com o esposo de ter prazer sexual, né? Então, toda essa minha fase do abuso, do meu calar, na realidade, no reino espiritual, deixa eu te dizer como é que funciona. Toda pessoa que foi abusada ou tocada indevidamente fora da hora, que a gente chama isso de o roubo da inocência, né? O que acontece? Ela é colocada como se fosse uma mordaça. Mordaça parece muita máscara que estão usando hoje, mas a máscara é aquela coisa de paninho, né? Mordaça não é aquela coisa de couro que não se fala, e é verdade. Tem muitos adultos que nunca contaram isso por vergonha, por medo, né? Eu vivi isso. E foi isso que, quando Deus me libertou, eu aprendi a falar, né? Eu me permiti ser tratada. Eu procurei alguém de confiança para contar. Você não pode contar tudo isso. Hoje eu consigo me expor assim numa live e contar, porque Deus colocou no meu coração que tem pessoas que precisam ser curadas nessa área. Que acha que isso, nossa, e eu quero te dizer, Deus pode te curar sim. O que aconteceu? Na adolescência eu não percebi, mas quando eu comecei quando eu casei, meu primeiro casamento, o que aconteceu? Eu comecei a ter deficiência na sexualidade. E eu achava que a culpa era dele, do homem, né? Do marido que eu tinha na época. E a culpa não era dele. A culpa era dos traumas que eu tinha na área da sexualidade. Então eu tinha frieza sexual, eu tinha dificuldade de orgasmo, eu tinha tabus em toques, por exemplo, a respiração me fazia lembrar, né? Eu digo isso pra você porque isso é muito íntimo e eu sei que não é todo mundo que tem coragem. Eu falo isso hoje no espírito, eu me preparei muito pra contar essa live, porque eu sei que vai dar um baque, mas tem gente vivendo isso. Tem rachogabaçu e galarabadorrebexei, ricachamar. O Espírito Santo diz que está ajudando gente aí agora, presente aí agora. Tem gente chorando aí agora, dizendo que é minha vida. E o Espírito manda dizer que eu fiz essa live por causa de você, filhinha minha, choraga. Eu sei que dói, eu sei que não é fácil. Me perdoa, Espírito Santo.
Ai, como é bom ver as pessoas serem curadas. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, assim como Deus me curou, eu tô aqui para te contar. Você não precisa contar para todo mundo, não. Esse é o meu caso. Procura alguém para te ajudar. Hoje eu tô aqui livre, curada. Pra eu ter ideia, no meu primeiro casamento, eu tinha problema, eu fingia. Eu passei anos fingindo ter orgasmo. E mulher é boa nisso pra fingir. Os homens não sabem, né? Os homens não sabem fingir porque o órgão deles tem que plá, né? Mas só que a gente não, a gente recebe, então a gente podia fingir. Eu fingi muito. E o interessante, quando o pai de Lorena, foi com ele que eu perdi minha virgindade, né? Com Senna. E o pai de Lorena, eu perdi minha virgindade com ele, casei com ele, tive minha filha com ele, né? Amei, muito apaixonada. E eu lembro que quando eu perdi minha virgindade não saiu sangue, eu fiquei com medo. Por que não saiu sangue? Né? Eu não fui ensinada que tem ímãs que não sangram, né? Mas já era o histórico lá de trás, entende? Do abuso sexual. Então eu passei anos da minha vida fingindo. E as mulheres vão entender o que eu tô dizendo. É muito complicado você fingir. É muito complicado, você se sente usada. E eu passei anos, coitado, ele nem sabia disso, né? Ele morreu sem saber, na realidade. E aí eu lembro que quando eu fiz meus 17 para meus 18 anos, eu me apaixonei pelo pai de Lorena. Começamos a namorar, aquela paixão louca, né? Em 92 nós nos casamos. E aí ele já era caminhoneiro, já um pouquinho caminhoneiro, mas depois ele se aprofundou mesmo. E essas viagens dele me ajudavam, porque eu já imaginava fazer sexo, sabe? Porque pra mim era um caos, era uma tortura. Ele não tinha culpa, o mal estava em mim, entende? Eu precisava ser curada. E aí eu lembro que com o passar dos anos, eu creio que isso trouxe alguns danos no meu casamento. Porque uma mulher que não se entrega totalmente para o seu esposo é muito complicado. Foi Deus que fez o sexo, né? Eu creio que você sabe disso. Foi Deus que fez o sexo. E o sexo é o momento, Deus faz o sangue do homem com o sangue da mulher se juntar, que é o orgasmo. Lembra que eu falei que o sêmen é sangue? É um momento de aliança, é um momento de pacto, é se tornar um. E o diabo sabe o poder que isso tem. É por isso que a prostituição hoje, ela é muito bombada, ela é muito divulgada, porque o diabo quer que o sexo vire prostituição, entende? Porque o sexo foi feito por Deus. Quem fez os órgãos foi Deus, que se encaixam perfeitamente. Quem fez o prazer foi Deus, né? O ápice da sexualidade foi Deus. Então o diabo quer pegar o sexo, que é algo santo, maravilhoso, que Deus fez para um homem e uma mulher, debaixo de uma aliança de casamento, e quer tornar isso uma prostituição, uma coisa leviana, uma coisa sem compromisso, uma coisa um usar o outro. Deus não fez isso para um usar o outro, entende? Então deixa eu te continuar. Nossa, faltam 10 para as 9 e eu vou ter que entrar na segunda live. Se você não conseguir ficar, depois você assiste, eu vou deixar gravado. E aí, essa fase ele começou a viajar, né? Ele era caminhoneiro, aí começou as traições, porque a vida de caminhoneiro, você sabe que não é fácil, ele não era crente, era muito difícil. E eu lembro que em 1994, eu até anotei aqui para não esquecer, né? Eu perdi uma filha, dia 24 de abril de 1994. Eu gerei essa menina uns 9 meses, mas só que ela passou da hora de nascer. Na realidade, eu já tinha falcemia, eu tenho um quadro de anemia falciforme e eu não sabia, né? Eu já tinha ficado internada algum tempo atrás, mas naquela época diziam que era dor nos ossos, não existia essa grandeza da medicina que existe hoje. E aí eu lembro que dia 24 de abril de 1994 era um micareta em feira. Eu fiquei internada em uma maternidade aí em Feira de Santana e a bebê passou da hora de nascer, ela só durou 24 horas. E foi uma loucura. Foi uma loucura porque ele vinha na estrada e aí ele recebeu a notícia. Foi uma coisa horrível. Eu nova. Só que aí quando... Bateu uma saudade aqui agora. Quando passou essa fase de eu perder a bebê, como eu era muito nova, eu acho que eu tirei de letra. Ou eu fingi, né, que não estava sofrendo e empurrei.
Mas aí eu lembro que quando eu fui fazer um exame, doutor Gessner, hoje ele é até crente, né? Era obstetra na época. Ele me atendeu, doutor Gessner. Michele sabe quem é que eu tô falando, que a gente pariu junta na mesma maternidade. E aí, doutor Gessner me falou que eu não poderia engravidar mais, né? Por causa da doença. Eu tive essa dificuldade, aí eu tentei, fiz exame, passei 4 anos orando. Toda vez que aparecia alguém na igreja grávida, isso me causava Era horrível, né? Eu sofria quando eu via alguma mulher grávida. Meu sonho era ter uma filha. E se passou-se 4 anos. E aí, um dia, uns irmãos fizeram uma corrente de oração lá em casa. A gente começou a orar. Acho que esses irmãos nem sabem disso. E eu lembro que um deles orava pelo meu sangue e disse: Deus vai te dar um filho. E eu acreditei, eu tomei posse, mas os médicos, inclusive Gessner, disse que não teria condição. E após 4 anos e alguns meses, eu apareci grávida. Mas aí com medo de perder novamente, né? Eu ainda guardava a foto da menina que morreu, aquela coisa toda. Mas para honra e glória do Senhor, eu engravidei. E minha filha está aí viva hoje, que é Lorena Sena, o presente de Deus da minha vida. Eu amo a minha filha, é a coisa mais preciosa que eu tenho, a minha filha hoje. Depois do meu marido, é claro, mas minha filha foi. E eu quero dizer para você que tem dificuldade de engravidar, você que tem vontade de formar família, a última palavra não é dos médicos, a última palavra é de Deus. Eu sou portadora de anemia falciforme, algo impossível. Porque, para você ter uma ideia, eu já perdi 6 bebês, 6 abortos. Era para eu ter hoje 7 filhos. 7 não, 8 filhos? Não, 7 filhos. Para você ter uma ideia. Porque geralmente quem tem anemia falciforme sangra, né? Os glóbulos vermelhos. Então eu quero dizer para você que tem vontade de engravidar, você que sonha com a família, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus o milagre de Deus no teu ventre. Amém? Eu profetizo fertilidade, assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na tua. Racarrauachá, para a glória do nome dele. E minha filha está aí hoje, né? Com 22 anos, linda e maravilhosa, porque nada é impossível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? E aí passou-se essa fase. Loreninha nasceu 19 de maio de 1998. Aí começou uma outra crise. Como eu não tinha eu tinha um problema de relacionamento com mamãe, porque na minha mente, mamãe me levava para o lugar do abuso, entende? Mamãe não cuidava de mim. Várias coisas começaram a entrar na minha mente. Então eu tinha dificuldade de relacionamento com minha mãe. Eu me tornei adulta com essa dificuldade. E manhã foi morar em São Paulo, eu morava na Bahia, dificultou mais ainda. E aí eu sempre achava que ela amava mais os meus irmãos do que a mim. Isso, o problema não era dos meus irmãos nem da minha mãe, na realidade era a minha inferioridade. Lembra que eu te falei da gestação, da criação, do abuso? Tudo isso trouxe essa bagagem de enfermidade na alma. Eu quero te dizer que toda bagagem de ferida de alma que você tem, o teu Deus pode curar. Se permita. É fácil, pastora? Não. Dói? Dói. Mas é possível, pastora? É possível. Então, quando eu comecei esse processo, eu tive medo de criar minha filha. Tive medo. Eu tinha medo porque as pessoas diziam, eu ouvia isso muito na igreja, naquela época do G12, que o abusador abusa. Eu tinha medo de alguém abusar ou eu abusar minha filha. Eu tinha várias crises, né, de ser mãe, de maltratá-la. E aí foi quando eu entrei nessa pegada de cura, que hoje é muito forte na minha vida. Eu comecei a buscar a Deus e dizia assim: Senhor, eu não quero ter a história de minha mãe e de meu pai. Senhor, eu não quero ser a mãe igual a minha mãe. Eu não quero ser uma pessoa que trabalha e esquece. Eu quero criar minha filha cheia de amor. Eu não quero que minha filha seja insegura. Eu não quero que minha filha seja medrosa. Eu quero ser a melhor mãe. E aí comecei a trabalhar isso em mim. E hoje, para honra e glória do nome de Deus, minha filha, ela tem orgulho de mim. Minha filha olha para mim, ela pergunta as coisas para mim, ela me tem como exemplo. Isso é muito bom.
Isso é curador para minha alma, porque eu consegui ser a mãe carinhosa. Eu tinha vontade de gritar, eu tinha vontade de bater igual a minha mãe, porque é incrível como nós repetimos os erros dos nossos pais. Muitas vezes eu me via igual, né? E eu não queria ser. E é por isso que eu te digo, a maldição hereditária existe? Existe. Mas os demônios só podem repetir a história na tua história se você deixar. Que Deus fraco é esse que eu e você serve, que deixa os demônios fazer o que quer na nossa vida? Não. A maldição sem causa não encontra repouso, diz a palavra. E o que é não encontrar causa, pastora? É eu não repetir os mesmos erros. Eu não tô aqui para julgar minha mãe, não tô aqui para julgar meu pai. Você não pode julgar seu pai e sua mãe, porque eles também não receberam, eles não aprenderam. Entende? Ter a visão de Deus, gente, é tudo de bom. E eu não tô falando de religião aqui agora, não. Eu tô falando de viver com Deus, conhecer a Deus, conhecer a verdade te liberta. Entende? Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Eu pude ser uma mãe melhor. Eu me permiti. É fácil? Não. Mas é possível? É. Eu lutava comigo mesmo. Eu queria gritar, eu queria bater, eu queria ser cheia de regra, porque eu fui criada cheia de regra. Eu fui criada no grito. Eu fui criada, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Pra você ter ideia, até hoje eu preciso me disciplinar, aprender a descansar. Porque eu sou Marta toda. Eu preciso aprender a ser Maria, por causa da forma que eu fui criada, entende? Eu venho de uma geração de mulheres fortes. As mulheres da minha família são todas viúvas, botaram pra a família ir pra frente, trabalhadoras. Então, eu tive que aprender a ser uma mulher diferente, a ser submissa. Eu chego lá na estante, essa é a parte mais difícil. E vamos lá, casei, aí Lorena cresceu, tal. Tive vários problemas no relacionamento. E teve uma vez, eu orava muito, e eu queria ver o pai de Lorena convertido, né? Eu queria que ele estivesse comigo, e ele sempre ia para a igreja, ele acompanhava os eventos da igreja, mas ele não se convertia. E nesse processo de traição, eu lembro que uma vez eu estava trabalhando na Norauto, na Ford, em Feira de Santana, e alguém me ligou. Eu estava numa sala de 6 pessoas, eu trabalhava na parte da contabilidade. E eu lembro que as minhas amigas, eu evangelizava ela na época. Hoje já são crentes, para a glória de Deus. Valéria, né? Valéria, hoje é uma servona do Senhor. Sandra também. E aí, o que acontece? Eu lembro que a mulher ligou e fez assim: você é a Anice? Fiz, sou. Quem tá ligando aqui é a namorada, a amante do seu marido. Ele vai viajar hoje pro Belém, né? E não é que ele ia viajar pro Belém? Fiz, vai. Diga pra ele que a geladeira quebrou, pra ele passar aqui pra consertar. Eu fiz, certo, querida. Eu me mantive pra poder... Eu tava numa sala de trabalho. Aí ela deu aquela gargalhada de pombagira. Bem que ele me falou que você é uma crente descarada, uma crente falsa. Ai, aquilo me matou. E eu segurei. Vou aproveitar e vou aí no seu trabalho mostrar minha barriga, porque ele me disse que seu útero é seco. Eu não sei se ele disse essas coisas, mas você sabe que a amante faz o inferno, né? Que na verdade não é nem ela, é o mal que está usando ela. E aí eu lembro que, eu vou ao banheiro. Fui no banheiro, fiquei, chorei, gritei, berrei. E isso acabava com minha autoestima mais ainda, né? E eu lutei muito. Na realidade, eu orei por 16 anos pela conversão de Sena. 16 anos. Jejum, oração, pano de saco, jejum de 40, de 30, de 21, de 10, de 15. Tudo que tu imaginar eu fiz de jejum. Mas eu lembro que chegou uma fase onde eu fiquei numa frieza espiritual. Espiritual não, emocional. Eu deixei de amá-lo. Na verdade, hoje eu entendo que era há muita traição, muito engano. Acabou me esfriando e eu deixei de amá-lo. Eu achei que eu deixei de amá-lo. Na verdade, eu não tinha deixado. Depois eu vou te contar isso. E aí eu lembro que eu comecei a mudar com ele. Eu parei de orar, eu parei de me esforçar. Comecei a tomar nojo, foi uma coisa do inferno mesmo, uma frieza, uma coisa terrível. Mas aí eu fiz uma oração ao Senhor. Você que está passando por isso, que acha que não ama mais seu marido, ouve o que eu estou te dizendo. Eu fiz, Senhor, se o que eu estou sentindo vem de Ti, me ajuda a me separar desse homem.
Agora, se não vem de ti, eu te peço, faz eu amar ele de novo, restaura, porque só tu, parecendo que era a última coisa da terra, né? Só tu, Deus, para mudar isso aqui agora. Só tu para botar dentro de mim de novo. Desafiando, revoltada. E aí passou-se, eu não lembro se foi 1 mês, foi 2 meses, foi 3 meses, eu não lembro, minha memória, eu tenho problema de memória, né? Eu sou muito esquecida. E eu não lembro. E eu lembro só que um dia ele chegou de viagem, todo igual a motorista, cheio de óleo, fedendo a suor, né? E subia as escadas, a gente morava na casa de andar. Na hora que ele passou com aquele fedor de óleo diesel, minha irmã, eu comecei a sentir um frio na barriga, parecendo mulher apaixonada. Aí na hora eu fiz, tá repreendido. Aí o Espírito Santo, você lembra que você disse que eu podia mudar dentro de você? Pois hoje eu estou restaurando seu casamento. Mulher, homem. E não é que eu fiquei... Ele foi tomar banho, eu lembro que eu fiquei imaginando ele nu, no baixo do chuveiro. Fiquei apaixonada, doida. E aí começou o processo. Deus me fez me apaixonar de novo, eu o perdoei. Ele se converteu, né? Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu lembro que Navarro, um dia pregando na central, ele falou assim, Nice, pare de orar pedindo a conversão de Sena. Comece a visualizar ele já convertido e agradeça pela conversão dele. Eu, como é isso, gente? E não é que o homem se converteu, se batizou com Lorena. Eu lembro que pastor Jadson fazendo o batismo de Lorena com o pai, foi uma festa. Ai, eu gritava, eu dava muito glória a Deus, eu rodava aquela piscina, né? E foi algo sobrenatural. E depois de 16 anos, Sena aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E se batizou com a própria filha. Foi lindo demais. Eu quero parar para te dizer, você que tem orado por alguém, esposa, esposo, pai, mãe, alguém que você ama, não desiste não. Se tu parar de orar, quem é que vai orar por ela? Quem é que vai orar por ele? A questão não está nos anos. A questão está que ele e ela esteja com Deus. E se passou-se os anos, e aí eu lembro, já está chegando no final dessa live, eu vou continuar, porque eu vou contar a segunda parte da história. Quando der aqui o finalzinho, eu aviso a vocês, eu vou contar a segunda parte da história. Mas enquanto não acaba, deixa eu fazer essa primeira parte. E aí eu lembro que passasse os anos e eu comecei a fazer algumas viagens com ele de caminhão, né? Para restaurar. E teve um dia, eu tive uma experiência muito forte com Deus e eu quero compartilhar com você. Eu lembro que eu vou fazer uma viagem com ele. Aí eu falei com o pastor Jadson, pastor Jadson disse assim, não, vá restaurar seu casamento, minha filha, é isso mesmo, consolidar. Pastor Jadson, ótimo, né? E aí eu fui, só que antes de viajar eu tava no medo. Aí eu fiz, Deus, se essa viagem não é tua, me dá um sinal. Minha irmã, o pneu furou da carreta e a gente teve que parar na borracharia. Se eu pedir a Deus um sinal, qual é a minha? Tinha descido do carro e disse, não vou mais viajar. Mas cadê a coragem de dizer que eu não ia? Que Deus falou pra eu não ir. Né? Muito covarde na época. Hoje eu não tenho essa... Hoje eu falo mesmo. E aí, assim mesmo, eu fui. E eu lembro que a gente viajou e quando estávamos numa cidade chamada Vassouras, no Rio de Janeiro, eu queria aproveitar para ver minha mãe em São Paulo, para evangelizar. Toda vez que eu ia para São Paulo, eu ia evangelizar minha mãe, que na época ela era espírita, e eu queria ver a salvação da minha mãe. E aí eu lembro que numa cidade chamada Vassouras, uma carreta vinha com uma peça em cima, aquelas carretas grandes, que geralmente vem um batedor, vem um carro menor laranja listado, né? Para avisar que a carreta é grande. Nós vínhamos nessa via, ela vinha no sentido contrário. E para não matarmos um casal que estava num Corsa na frente da gente, que entre a gente e uma outra carreta tinha esse Corsa. E eu lembro que Sena, muito bom motorista, né? Tirou da pista e jogou o pessoal para sair da pista e entrou no fundo de outra carreta. Eu lembro que a carreta era até da Belmoc, né? Hoje ainda existe essas carretas. E aí eu fiquei presa entre as ferragens. Foi o acidente que nós tivemos. E eu quebrei as 2 pernas, fiquei presa nas ferragens, eu gritava, eu berrava e chamaram o resgate, né? Os bombeiros, naquela época chamava de Anjos do Asfalto, no Rio de Janeiro, acho que existe ainda. E eu lembro que o rapaz quando chegou, que eles tentam deixar você acordada, né?
E eu lembro que eu presa nas ferragens, as pernas, eu lembro que ele dizia assim, você é serva de Deus? Eu não sei como foi isso. Olha, a nossa live vai acabar agora. Eu vou te contar esse acidente e vou compartilhar com você a nova história. Não sai daí não, tá bom? Eu vou fechar essa live e nós vamos começar a segunda parte. Deus muda a nossa história. Não esquece disso. Deus vai mudar a tua história. Amém? Vamos lá? Segura aí, volta, hein? Vai encerrar e voltamos.